Abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Por favor, em nome de Jesus. Se alguém puder ir achar para os irmãos ali, por favor, ali, tá? Não, porque eu acho que isso é demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Irmão, o que eu quero falar hoje, inclusive, já começou o culto falando. Eu queria até louvar alguns louvores, mas já foi louvado até os louvores que eu queria louvar. Do que eu quero falar hoje? Atos dos Apóstolos 16, versículo 30. Versículo 30. Eu peço aos irmãos que puderem se levantar em nome de Jesus, em referência somente à palavra de Deus. Amém? Quem puder, quem não puder, amém também. Glória a Deus. Diz assim, versículo 30. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Palavra do Senhor. Peço aos irmãos que se assentem em nome de Jesus. Irmãos, essa noite, desde manhã, eu me levantei. E sempre quando eu que faço o trabalho da igreja, eu já levanto de madrugada e já começo a pedir a Deus uma palavra para a igreja. Quando eu tenho que fazer o trabalho, eu peço a Deus: Senhor, dá uma palavra para a igreja. Muitas das vezes eu peço uma palavra, a maioria das vezes eu peço uma palavra para mim, para a minha vida, para o meu cotidiano. Só que quando eu vou fazer o trabalho, eu peço uma palavra para a igreja. E dentro da palavra da igreja, Deus me dá a palavra em meu coração para mim também. Então tudo aquilo que for falado aqui, irmão, saiba de uma coisa: ela é para mim, porque eu ouvi primeiro. Quando eu ouço primeiro, eu começo a passar para cada um de vós. E hoje, irmão, veio no meu coração falar sobre família. Por via de regra, irmão, eu acredito que cada um de nós temos no nosso coração o amor à nossa... Tem ou não tem? Embora que muitos dá vontade de falar assim: meu irmão, não quero nem olhar para tua cara. Não dá assim. Dizer que não dá, não dá. Tem uns aí que não é brincadeira não, né? A gente chega até ao ponto de muitas das vezes dizer que os amigos vão ser melhor do que ter um irmão, né? Né, irmão? Não é assim, né, irmão? Porque tem família aí que eles têm poder. Mas, irmão, mas por via de regra, de qualquer maneira, a gente ama essa pessoa. Porque mesmo que as pessoas, muitas das vezes, elas são, que a gente põe, né? Fofoqueiras, mentirosas, inventam coisas. Mas a gente não quer mal delas, quer? Quer? Não, fala a verdade. Você quer mal? Muitas vezes você fala que a pessoa é fofoqueira porque ela tem um defeito. Não é isso? Não é verdade, não é? Muitas das vezes a gente... Não, ele é mentiroso. Brincadeira, meu cunhado, rapaz, não presta. A minha irmã, brincadeira, é pior ainda. É assim que a gente põe. A gente põe dessa maneira que a gente tem uma direção de a gente olhar o defeito, olhar o erro daquelas pessoas. Mas o que eu entendo é o seguinte, que de qualquer, mesmo com esse erro, porque quando a gente põe, a gente olha o erro, porque a gente queria que aquela pessoa fosse diferente. Sim ou não? Se ele é fofoqueiro e eu falo que ele é fofoqueiro, eu queria que ele não fosse.
Porque me admira alguém chegar para mim e falar assim, eu queria que meu irmão morresse. Ah, mas ele não presta, ele não sei o que. Mesmo assim, você mesmo ele fazendo mal, virando as costas, te traindo, fazendo qualquer coisa, você jamais vai abrir a boca para dizer que ele tem que morrer. Ou tem alguém que fala isso? Não fale, irmão. Porque o defeito daquelas pessoas ali, ela pode te incomodar, mas não chega ao ponto de fazer você matar aquela pessoa. Né? Muitas vezes você fica sem falar, mas você fica sem falar. Eu conheço pessoas que não falam com o irmão, que não falam com a mãe, que não falam com o pai, um montão de anos. Mas eu acredito que nenhuma dessas pessoas jamais falaria assim, eu quero que minha mãe morra. Eu quero que meu pai morra. Sabe por quê? Porque nós, no fundo, nós amamos a nossa família. Por quê, irmão? Porque a família é um projeto de Deus. A Bíblia diz que em Gênesis vai dizer que a Bíblia diz que o homem ele larga a sua família e se junta com uma mulher. Para quê? Para se formar uma e se torna uma só. Ah, mas eu me separei da minha mulher porque você não sabe. Ah, eu separei do meu marido porque você não sabe o que é. Sim. Muitas vezes as coisas não vão dar certo. Mas a família é para dar certo. Porque foi projeto de Deus. É projeto de Deus. Agora a grande importância aqui, irmão, que a gente quer o bem das pessoas, da nossa família, sim ou não? A gente quer bem da mãe, do pai, do primo, da tia, de todo mundo. O grande problema está aqui, irmão, que a gente quer o bem dessas pessoas. Irmão, o que é isso? Mas o que eu faço para que essas pessoas estejam bem? Aí que está o problema. O problema, irmão, é que muitas das vezes a nossa influência é errada. A gente critica, a gente olha os defeitos, como ele olha os nossos também. Né? Porque muitas vezes a gente fala dele e eles estão falando da nossa mesma coisa. É fofoqueiro, mas ela não presta. Ele é mentiroso. E você que é egoísta? Não é assim? Ela é uma sem vergonha. E você que é um... né? Eles têm os mesmos pensamentos. E o que a gente faz? A gente não faz nada para que isso mude, irmão. Aqui relata aqui que um homem, ele chega ao ponto de que Paulo e Silas estavam presos, e quando ele está preso, a Bíblia relata que há um trovão e eles são soltos. E aquele carcereiro entra em desespero, em pânico. Por quê, irmão? Pelo simples fato que ele se solta. Só que ele não foge dali. E ele entra em desespero achando que eles tinham fugido e não fugiram. Mas quando ele vê que aqueles homens conseguem se soltar sem a vontade, sem a presença de ninguém, o carcereiro ele entra numa situação de uma paranoia e diz assim, estamos perdidos. Estamos perdidos. E o que me chama a atenção, irmão, sobre esse assunto? E quando eles entram nessa paranoia, Paulo se levanta e diz assim, não, nós estamos todos aqui, não fugimos. E quando eles verem isso, eles se prostram diante de Paulo. Como é que eu posso fazer para me salvar? Paulo dá uma palavra para ele grandiosa. Só crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. E o que é a grande diferença? A primeira coisa que ele faz, ele leva aqueles homens, que é Paulo e Silas, para a casa dele. Você quer dizer isso, irmão? Que muitas vezes nós queremos o bem das pessoas, queremos o bem da nossa família, da nossa casa. Mas a gente não tem o prazer. Pedimos até oração pelo fulano, pedimos oração por Bertano, pedimos oração pelo meu pai, pela minha mãe que está doente, pelo meu filho que está perdido. Mas a gente não tem a coragem de fazer a mesma coisa, de orar por eles, de buscar por eles. Não temos. Pedimos oração por fulano, oração por Bertano. A minha prima, orem por ela.
mas a gente mesmo não tem a capacidade de buscar. A gente criticamos fulano, criticamos Bertano, mas a gente não age para que aquelas pessoas elas tenham uma boa vida. Hoje seguimos com Jesus, Jesus começa a entrar em nosso coração. Então o nosso desejo, irmão, tem que ser salvar a nossa família. Tem que ser. E o que está perdendo a igreja? É mais fácil ficar criticando porque fulano erra, porque Bertano erra, porque fulano é assim, porque ciclano é assim, mas eu não faço nada para que mude aquilo. Você sabia, irmão, que você pode mudar os planos? Você pode mudar a situação da tua família? Você sabia? Irmão, como assim? A Bíblia nos relata isso, irmão. Toda a palavra de Deus, do Velho Testamento ao Novo Testamento, nos ensina que nós podemos mudar os planos da nossa família. Qual o plano? O plano que Satanás muitas das vezes já trilhou. É o plano que Satanás muitas das vezes já colocou, já entrou na frente. E nós podemos fazer isso. Como, irmão? Antes de dar o exemplo para você, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia relata que nós temos poder e autoridade contra todas as serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Sim ou não? Temos o poder contra todo o mal. Temos ou não temos? Mas muitas vezes só usa em nossa vida. Quem acredita nisso? Paulo perguntou: crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua. Então ele crê em Jesus, eu creio em Jesus, eu começo a ser salvo e vai ser salva a minha, porque eu posso usar o poder. Posso ou não posso? Pode? Vai. O poder está com o irmão que está pregando, está com o pastor fulano de tal, está com o presidente. Não, irmão, o poder de Deus está na vida daqueles que creem, daqueles que acreditam, daqueles que vivem. Mas vou te dar um exemplo. Vou te dar exemplos. A Bíblia relata, vou falar primeiro lá do Velho Testamento. A Bíblia relata que Davi morre. Quando Davi morre, quem assume o lugar do rei Davi é o seu filho Salomão. Sim ou não? É o filho Salomão. Só que Salomão deixa de ser obediente às coisas de Deus. Salomão começa a se bagunçar com as mulheres. E ele começa a levantar altar. E ele não persevera diante de Deus. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11, no versículo de 15 em diante, você vai ver isso. E o que acontece é isso. E a Bíblia diz que Deus começa a projetar em querer destruir todo o reinado. Mas através, irmão, a gente tem que se entender da seguinte maneira, irmão. Que Deus é tão maravilhoso, porque por causa do amor que Ele tem, está escrito, por causa do amor que eu tenho pelo seu pai, Davi, não destruirei, não acabarei. O que está ensinando aqui, irmão? Porque se um vive e Davi já tinha morrido, mas por causa do amor que Davi se dedicava, que ele, segundo o coração de Deus, se dedicava a Deus, ele não destruiu o filho, não destruiu o reinado. O que quer dizer com isso, irmão? Que quando você e eu busca a Deus com verdade, com amor, com alegria, está firme diante de Deus, a tua família, Deus te livra. Já viu muitas das vezes, nossa família, você vê. Hoje aqui está aqui a irmã Carol. A irmã Carol, de manhã, ela me passou aqui uma notícia que eu fiquei muito triste. O presbítero, cunhado dela, estava indo para o trabalho, vindo do trabalho, para onde que ele estava vindo, não sei. O carro, ele vinha de carro. O cara atravessa, o outro carro atravessa a pista. Dois sentidos, um sentido indo, outro voltando, ele atravessa a pista para o outro lado, pega o carro do presbítero de frente e bate.
Aí, irmão, bateu, bateu. Bateu, só que tem o seguinte, ele desmaiou na hora que ele bateu, a pancada foi muito forte. Ele bateu, que é pior, ele ficou preso. Foram lá tirar ele. Quando tirou, o carro explodiu. Aí, ela estava mostrando agora aqui. O carro explodiu. Olha que livramento. O carro dele explodiu, acabou todo, explodiu o carro, não é isso? E aí? Não virou nada. Aí diz assim, não, irmão, muitas das vezes as coisas não vão acontecer porque tem um livramento, tem uma oração, tem uma busca, tem uma direção. Não fique preocupado. Se você estiver na linha de Deus, vivendo a verdade de Deus, a tua família é poupada, irmão. Vamos olhar aqui. Noé estava construindo uma arca para a vontade de Deus. E os filhos de Noé eram tudo perdido. Ninguém queria saber de Deus. Mas quando Deus fala para Noé, Noé, está na hora, vai vir um dilúvio. O que vai acontecer agora? Vou fechar a porta. Pode pegar agora, pega a tua família. Tu imagina a alegria do Noé, porque sabia que os filhos eram todos perdidos. Mas na hora de fechar a coisa, por causa do Noé, o que aconteceu? Deus falou, entra você e a tua. Dessa maneira. Vamos contar outra. A Bíblia relata que Deus, no capítulo 19 deles, vai dizer que Deus, antes Abraão tinha conversado com Deus e pediu a Deus para que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. E vai Abraão, Senhor, não faça isso. Deus, se tiver justo, eu não faço. Mas se tiver sem justo, foi isso que Abraão fala, se tiver sem justo. Deus, então, se tiver 100, eu não termino. Mas só que Abraão sabia que não tinha. E ficou aquele negócio, Abraão com Deus. Tiver 100, tiver 80, tiver 60, e não tinha. Só tinha um justo, Ló. E o que Deus faz? Manda os anjos de Deus na casa de Ló. E fala para Ló, Ló, pega você, vem, sai você e a sua família. E o que Deus deu? Deus destruiu aquela cidade. E Deus livrou a família de Ló. Irmão, Deus pode fazer isso. Eu posso falar muito mais outras. Pode contar sobre a prostituta Raabe, quando os espias, amando de Deus, vai entrar na cidade de Jericó, e chega em Jericó, e vê lá, a primeira coisa que ele vê é a prostituta. Mas a prostituta reconhece os filhos de Deus, e fala assim, eu sei que vocês vieram para destruir isso aqui, mas eu peço a vocês que poupe a mim e a minha, o meu pai, minha mãe e meus irmãos. E eles falam assim será feito. E o que aconteceu? Eles pouparam. E aquela família de Raabe, mesmo ela sendo uma prostituta, uma errada, uma falha, eles dizem da seguinte maneira, ela tem algo diferente, vamos seguir a ela. E assim foram poupados de Deus. Irmão, é necessário saber, não precisa, irmão, preciso estar certinho. Não precisa, irmão. Você precisa estar na direção de Deus. Você precisa crer em Deus. Você precisa viver em Deus, que será salvo você e a sua casa. Não precisa se preocupar. Porque meu filho está assim, porque minha filha está assim, porque não sei o que está assim, porque não tenha consciência, viva em Deus que você vai ver a salvação do teu filho, da tua filha, da tua mãe, do teu pai, de todos, irmão. Porque o que Deus tem para você, Ele tem para toda a tua casa. Mas qual é o problema? É que a gente fica naquele negócio de criticar, de reclamar, de discutir, a gente não faz nada para mudar. Muitas das vezes é como é a nossa vida. A gente reclama, porque hoje eu não faço, hoje eu não tenho nada direito, a minha casa é assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas o que eu faço para mudar isso? Qual é a posição que eu tomo? A Bíblia diz, meu, o que você planta hoje, você vai colher. Se eu não tomo posição hoje, eu não vou colher nada amanhã. Mas se eu tomo a posição de colher, de plantar hoje algo diferente, eu vou colher diferente. Não posso mudar isso. Agora eu posso
para o Novo Testamento, irmão. Poderia falar mais do Velho Testamento. Mas a Bíblia relata que quando Pedro, ele vê Jesus sobe o barco dele e começa a pregar para ele e falar da palavra para ele e para a multidão. Pedro reconhece Jesus. Quando Jesus fala para ele assim, ó: eu te farei pescador de alma. A primeira coisa que Pedro fez, a Bíblia relata que a sogra de Pedro estava doente. A primeira coisa que ele fez, ele chamou os médicos. A primeira coisa que ele fez? Não, ele chamou, não, vamos chamar os vizinhos aqui para ver se ora. Não, ele tinha Jesus estava com ele reconheceu Jesus. E a Bíblia diz que quando ele reconhece Jesus, ele pega Jesus e leva para sua casa. E quando Jesus chega na casa dele, Jesus cura a sogra dele. Está entendendo isso aqui, irmão? Ah, irmão, você hoje não estou falando de pecado, estou falando de direção. Estou falando de algo que você talvez não consegue reconhecer, que é a sua família, a sua casa. Amém, igreja? Amém. Agora também tem. Jesus chega na casa dele, que ele vivia com os irmãos dele. E ele começa a falar das glórias de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. E chega lá na casa dele, lá, ninguém quer saber de Jesus. Olha a diferença. Ele foi na casa dos outros, os outros reconheceram. Agora, quando ele chega na casa dele, nem a família de Jesus reconheceu, irmão. E ele fala assim: um profeta não tem honra na sua pátria. Quer dizer, nenhum profeta tem honra na sua casa. Muitas vezes você não vai ter honra, irmão. Muitas vezes você vai chegar com a palavra, você vai falar alguma coisa, você não vai ter honra. Mas uma coisa eu vou dizer para você. A Bíblia relata que Jesus foi e começou a pregar, a curar, a libertar, viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. A Bíblia relata que a família de Jesus começou um por um a andar com Jesus. Nós temos aqui Tiago, nós temos aqui Judas, nós temos aqui a Maria, que começou a buscar, começou a ir atrás. Está entendendo, irmão? É você e eu. Mesmo que as pessoas não aceitem a tua palavra, não aceitem a tua oração, mas a tua conduta, eles vão ver que você tem uma direção diferente. Está no teu coração algo diferente. A tua mente é diferente. A tua vida é diferente. E ele vai ver que você é de Deus. Está dando para entender isso, gente? Ou só eu? Alguém está entendendo? Que a tua vida, ela muitas das vezes ela faz a diferença. Aquela Bíblia que você tem na mão aí, muitos de nós não entendemos isso. O mundo e a tua família, ela não tem condição de muitas vezes entender o que está escrito aqui. Ela não pega a Bíblia para abrir. Muitas vezes ela usa no carro, mas não sabe nem o que está escrito. Muitas vezes ela usa em cima da estante. Aí abre lá no Salmo 91, que alguém disse que o Salmo 91 é bom, né, irmão? Aí alguém abre lá no Salmo 23. Né? É assim? Abre lá, mas não sabe o que está escrito. Mas eu te digo uma coisa. Quando você vive uma conduta em uma direção de Deus, ela não consegue ler essa Bíblia aqui, mas ela consegue ler você. Ela consegue ler a tua vida, a sua conduta, a sua palavra, a sua vontade, o seu amor, a sua alegria para com elas. Está entendendo isso? Você está vendo hoje meu filho aqui? Mas ele lembra como é que eu era, a vida que eu levava. Eu achava, irmão, que eu vivia no mundão, pagode, baile, isso, aquilo, um montão de coisa. Eu achava que eu cumprindo com as minhas ordenâncias de casa, estava tudo certo. Eu achava, não, eu estou trabalhando, eu estou cumprindo com a minha responsabilidade, boto isso, boto aquilo, porque eles querem eu procuro dar. Está tudo certo. Não preciso de mais nada. Mas muitas das vezes, irmão, quando eu vim entender direitinho o que a minha família precisava, não era somente daquilo que eu tinha que fazer. A responsabilidade nós temos que ter. Sim ou não? Responsabilidade temos que ter. Mas a Bíblia também nos relata que a presença de Deus que está em nós, irmão,
coisas, ama mais o carro. Se alguém encostar no carro, ele tem piripaque. Não é isso? Arranhou meu carro, ele quer matar quem que for que seja. Ama mais o carro do que a própria família. Tem pessoas que têm a disposição de dizer assim: eu amo mais o meu cachorro do que pessoas. Olha o meu negócio. Olha o ponto que nós chegamos, gente. E a Bíblia nos chama a atenção, irmão, que nós temos que amar a nossa família. Se a gente pegar na Bíblia aqui, vamos ver um homem chamado Centurião de Cafarnaum. Não era a família dele, não vivia para ele, mas era um soldado dele. A Bíblia diz que aquele homem estava coxo e doente. Sim ou não? E ele buscou quem? Jesus Cristo. Senhor, se tu falar somente uma palavra, o meu criado estará curado. E a gente não tem essa coragem, irmão. A gente perde essa coragem de buscar a família, de buscar a Deus pela nossa família. Eu digo muitas vezes, irmão, para um tempo. Eu me lembro, a irmã Isabel estava doente, muito doente. A irmã Isabel estava muito doente aqui. Inclusive vai ter uma festa, uma consagração no sábado, irmão. Um culto de ação de graça. Espero que todos estejam aqui presentes em nome de Jesus. Pela vida dela. Irmão, vou dizer com o meu coração, ninguém sabe disso aqui, só minha esposa. Só algumas pessoas. Eu passei, foi 3 dias direto, eu acordava assim: eu não quero nada para mim. Eu não quero nada para mim, Senhor. Eu não estou te pedindo nada para mim, eu quero pela minha irmã. Porque eu tenho a minha irmã Isabel como se fosse minha mãe. O amor que eu tenho. Talvez eu não tenha o amor da minha mãe, da minha família, como a irmã Isabel tem por mim. Está entendendo? É aquilo me doía, irmão. Mas eu sabia que ela ia ser curada. Porque Deus tinha revelado que ninguém se perderia mais aqui. Então eu parava, levantava de manhã cedo e eu clamava: Deus, eu quero a restauração da saúde da minha irmã. Chegou um ponto da irmã um dia não ter vindo para o culto. Eu estava aqui em pânico. Estou aqui me fazendo não. As pessoas viram que eu não conseguia nem ficar em pé. E está ali fora. Eu entro, saio. E a pregação rola. E aquilo está ali. O que foi que houve? Ela não sei. Eu estou aqui. E a irmã Isabel deitada lá. E eu orando: Senhor. E eu clamando: Senhor. Eu te pedi essa semana inteira. Eu clamei pela vida dela, Senhor. Me dê, Senhor. Quando a gente entrou, meu irmão Raimundo, ela não atendeu ninguém, irmão. Sim ou não foi? Qual não foi? Quem estava aqui, ela não atendeu ninguém. Ela falou: só o irmão Alão pode entrar. Não é que ela achou meio melhor, não, irmão. Porque eu já tinha clamado a Deus para falar no coração dela, porque eu sabia que ela não ia querer ninguém. E quando eu entrei lá, junto com o irmão Raimundo, lá começamos a orar, a clamar pela vida dela. E alguém diz assim: mas ela não quer sua. Ela não tem nada do meu sangue. Ela não tem do meu sangue carnal, mas tem do meu sangue, do Cristo, do Deus Altíssimo. Ela tem. É o sangue que rola no sangue dela, rola no meu. Então eu sinto a mesma coisa que ela sente. Irmão, presta bem atenção. De lá para cá, a irmã Isabel levantou. E está aí agora. Nunca mais ela caiu. Nunca mais ela deixou as coisas entrar. Irmão, foi tua oração? Não. Foi Deus. Foi Deus. Foi Jesus, irmão. Clama pela tua irmã. Clama para o teu irmão. Clama pela tua família, para o teu pai. Você vai ver a glória de Deus. Você pode ver. A minha filha não é cristã. Minha filha faz 32 anos agora. Alguém diz: que isso, não é? Minha filha faz 32 anos, meu filho está aqui. Vai fazer 24. Eu só ligo para minha filha e falo para ela assim: minha filha, antes de falar qualquer coisa com ela, ou qualquer coisa, eu já ligo para ela dizendo: minha filha, que Deus esteja na sua vida. Que Jesus Cristo esteja abençoando sua casa, sua família, seu esposo. E em tudo aquilo que você fizer, tenha Deus na sua vida.
Aí depois eu começo a falar, irmão, haja com Deus. Sabe uma coisa? Por quê? A minha filha era cristã. Agora mesmo ela estava voltando para a igreja, mas se decepcionou, porque ela achava que estava grávida e o que aconteceu? E o filho morreu. Aí ela se decepcionou. Por quê? Infelizmente, ela só estava atrás de coisas. Olha o esforço que muitas das vezes a gente não faz, irmão. Hoje eu vejo, olha a igreja, as pessoas não estão fazendo um esforço maior para Deus, para salvar o casamento, para salvar o filho. A gente não faz esforço. A gente prefere ficar parado, estagnado, olhando para diversas coisas, vendo as coisas destruir, vendo as coisas se acabarem, vendo as pessoas se destruírem. Eu não procuro ver isso, não. Eu oro todo dia pela minha filha. Eu tenho a certeza que em nome de Jesus, mesmo que eu morra, mas eu verei a minha filha na presença de Deus. Eu todo dia eu oro e levanto a minha mão para a direção dela. Muitas das vezes, quando eu olho para a foto dela, eu digo, minha filha, em nome de Jesus, tu serás a serva do Senhor, porque Deus me prometeu que salva a mim e a minha casa, e eu verei a minha família todas glorificando a Deus. Eu verei. Não desista, irmão. Não desista de Deus. Saiba que Deus está presente sempre quando você busca com sinceridade. No teu coração verdade. Mas as pessoas precisam ver em você esta verdade. Ver você, o teu comportamento, a tua atitude, as tuas palavras, os teus pensamentos direcionados a eles. Em amor, em alegria. Para de criticar, para de reclamar, para de discutir. Haja como Deus. Começa a agir dentro da direção de Deus, que você vai ver que Deus vai restaurar a tua casa. Amém, igreja? Amém. Eu poderia estar falando aqui de outras coisas, irmão. Até mesmo na família. Deus botou no meu coração, irmão, que eu vou começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Sobre alguma direção, sobre o coração, sobre amor, sobre alegria. A gente precisa ouvir isso. Então saiba de uma coisa, irmão. Tudo está na tua mão. Você vai olhar. Noé foi salvo. A família dele do Noé foi salva por causa da família? Não, foi salva por causa de Noé. Sim ou não? Ló, a família dele foi salva. Não foi por causa de Ló? Sim ou não? A cura da sogra de Pedro foi por causa de quem? Não foi por causa de Pedro? Sim ou não? Essa família aqui em Atos dos Apóstolos, irmão, olha o que está escrito aqui, ó. Abre aí que você abriu. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. Olha o que diz assim. E eles pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele todos os. Então, levando a sua casa, lhe pôs a mesa, na crença em Deus, alegrou-se com toda a sua. Olha o que acontece. Todos ali, quando aquele homem levou Cristo, e aqueles homens que tinham Deus para a sua casa, todos aceitaram. E começaram todos a se alegrar na sua casa. A gente está em casa, a gente não fala de Deus, gente. A gente fala um montão de coisa, ficamos na internet o tempo todo, falando um monte de besteira, discutindo, brigando. E em vez de a gente estar buscando a Deus e falando de Deus para a nossa família, para a nossa casa, nós estamos fazendo outras coisas. E isso não adianta. Olha o que vai dizer aqui, o 1 Timóteo, não pode sair daí, 1 Timóteo aí. 1 Timóteo no capítulo 5. Se não abrir, não precisa não, irmão, só para poder falar um versículo aqui. Olha o que está escrito aqui, 1 Timóteo no capítulo 5, no versículo 8, olha o que está escrito aqui, ó. Isso aqui nos chama muita atenção.
Olha o que a pessoa está perdendo. Versículo 8. Olha o que está escrito. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que um infiel. Isso aqui é forte. Olha aí. Quem não cuida dos seus, principalmente da sua família, ele nega a fé. Não adianta eu dizer que tenho fé em Deus e eu não busco pela minha família. Eu não quero o bem da minha família. Eu não oro, eu não procuro falar, conversar. A gente continua ficando com raiva, brigando, discutindo, irmão. Irmão, vai falar com teu irmão. Talvez seja a única oportunidade que você tem. Vai falar com a tua mãe, vai pedir perdão, vai adorar, vai amar, abraça. Amém, igreja? Essa é a direção de Deus. Não fique com raiva das pessoas, não fique com raiva de fulano, de Bertano, de Ciclano, porque fizeram isso, irmão. Deixa isso de lado, o passado já passou, você é uma nova vida. Vai buscar teu irmão. Vai lá, irmão, pelo amor de Deus, me desculpa. Ah, mas foi o que errei, não tem problema. Se você errou, que eu errei, eu quero viver bem contigo. Irmão, eu quero viver bem contigo. Minha filha, meu filho, eu quero estar bem contigo. Ame, irmão. Porque depois você vai querer chorar lá no cemitério, você chorar lá no microtério. Não vai adiantar mais. Ninguém vai ver teu choro. Então age agora, ame agora, busque agora, esteja presente agora. Saiba disso. Essa talvez seja a única oportunidade. Você não sabe amanhã. Aí depois você vai chorar. Poxa, não tive tempo. Tem tempo hoje. Liga. Manda um WhatsApp. Não manda WhatsApp do mundo. Manda irmão, irmã, prima, tia, avó, não sei o que. Eu amo você. Eu estou aqui. Me perdoe por tudo que eu fiz. Eu amo você, eu quero bem de você, eu quero a tua alegria, eu quero a tua presença, eu quero você viva, abençoa, derrama na tua graça sobre a vida das pessoas, que você vai ver que Deus vai fazer a obra. Amém, igreja? Amém. Alguém entendeu aí? Amém. Alguém entendeu? Que nós temos que ter uma direção em nosso coração para a nossa família? Amém? Então hoje, irmão, a partir de hoje, nós vamos orar. Vamos aqui orar hoje para a nossa casa, para a nossa família e para os nossos irmãos. Amém? 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 Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado